Oi, pessoal! Nos últimos 10 anos, o Brasil viu uma verdadeira revolução silenciosa, mas muito poderosa, nas leis sobre o uso medicinal de canabinoides. Hoje, a gente vai mergulhar nessa jornada que abriu portas, mudou vidas e trouxe esperança para muita gente. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, vale a pena voltar um pouquinho no tempo. Pensa só, uma década atrás, conseguir um tratamento à base de cannabis era quase uma missão impossível. Pacientes e suas famílias enfrentavam um verdadeiro labirinto legal, cheio de burocracia e incertezas. E para contar essa história, a gente vai seguir 5 passos. Primeiro, um panorama geral dessa década. Depois, vamos ver os primeiríssimos passos regulatórios. Em seguida, como o acesso foi ampliado, o papel fundamental da justiça nesse processo. E, por fim, vamos dar uma olhada em como as coisas estão hoje e o que o futuro promete. Então a grande pergunta é: como é que o Brasil saiu de um cenário de restrição quase total para um onde existem vários caminhos legais de acesso? A resposta está numa sequência de decisões e normas que, passo a passo, foram construindo a realidade que a gente tem hoje. Olha, essa linha do tempo aqui ilustra a evolução perfeitamente. Repara como tudo começa bem tímido lá em 2015, com a primeira regrinha para importação, e vai ganhando força ao longo dos anos, com marcos super importantes como a decisão do STJ em 2022. Cada um desses pontos foi um degrau essencial nessa escada. Agora, vamos dar um zoom lá no começo de tudo. Vamos entender como as primeiras regras, mesmo sendo bem limitadas, abriram a primeira frestinha de esperança. O ponto de partida oficial, o marco zero, foi a RDC 17 da Anvisa, em 2015. Foi ela que, pela primeira vez na história, criou um caminho legal para que pacientes pudessem importar produtos com canabidiol, o CBD. Isso, gente, foi um divisor de águas. Só que essa primeira porta era bem estreita, sabe? O processo era uma verdadeira corrida de obstáculos. Tinha que preencher formulário, conseguir uma prescrição super detalhada, um laudo médico justificando todo e ainda assinar uma declaração de responsabilidade. Era um desafio gigantesco. E na prática, o que isso significava? Que, embora existisse um caminho, ele era para muito poucos. A burocracia era enorme, o custo dos produtos era altíssimo, o processo levava uma eternidade. Resumindo, só uma minoria com dinheiro e muita informação conseguia chegar até o fim. Mas, felizmente, as coisas não pararam por aí. Vamos avançar um pouco para ver como essa porta começou a se abrir de verdade, com novas regras que foram pensadas justamente para facilitar e aumentar o número de pacientes atendidos. O contraste que a gente vê aqui é gritante, né? A gente sai de um cenário de importação super complexa, cara e cheia de papelada, para um cenário onde é possível comprar produtos na farmácia e fazer a importação por um processo digital, muito mais simples. A diferença no dia a dia das pessoas é brutal. Basicamente, 3 resoluções foram as peças-chave aqui. Primeiro, a que permitiu a importação de produtos com THC, não só CBD. Depois, a que criou a categoria Produtos de Cannabis, que podiam ser vendidos em farmácias aqui no Brasil. E, finalmente, a que digitalizou tudo, tornando o processo de importação bem mais rápido e fácil. E o mais interessante é que, enquanto a Anvisa ia ajustando as regras, a Justiça começou a construir um caminho totalmente novo, um caminho paralelo que se mostrou fundamental. Em 2022, veio uma decisão que mudou o jogo, de verdade. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, reconheceu que as associações de pacientes tinham o direito de cultivar a planta para fornecer o tratamento aos seus associados. Isso foi revolucionário porque criou um modelo de acesso comunitário. E essa decisão, que foi centrada no caso da Associação Abraça Esperança lá da Paraíba, abriu um precedente nacional, ou seja, ela serviu de exemplo e deu força para que outras associações em todo o país buscassem o mesmo direito, validando um modelo de acesso mais barato e muitas vezes mais completo. Ufa! Depois dessa década tão intensa, a pergunta que fica é: como ficou o cenário? Quais são as opções que um paciente tem hoje e, principalmente, o que mais vem por aí? Essa tabela resume super bem os 3 caminhos principais que a gente tem hoje: a compra em farmácias, a importação e o acesso via associações. Cada um tem seus prós e contras, seja no preço, no tipo de produto ou na burocracia. São opções diferentes para necessidades diferentes. E olhando esse gráfico, a gente vê esse ecossistema que se formou. As 3 vias principais estão aí. Mas vale ficar de olho nesse 4º caminho em potencial, o das preparações magistrais, os manipulados, que podem trazer um nível de personalização do tratamento ainda maior no futuro.
E a história não para, viu? Tá rolando uma consulta pública para discutir como ampliar ainda mais o acesso nas farmácias. E talvez o mais importante de tudo, tem um projeto de lei, o PL 399, que está ao Congresso e que pode finalmente criar um marco legal completo para a gente ter cultivo e produção aqui mesmo, no Brasil. E isso tudo nos leva à grande questão que fica no ar. Com tantos caminhos já abertos e debates tão importantes acontecendo, será que o Brasil está finalmente se aproximando de uma regulamentação completa, segura e que consiga de fato atender a todos os pacientes que precisam desse tipo de tratamento? É o que vamos continuar acompanhando.